Precisam de um milagre. Está começando agora a segunda parte da live do Grupo Galileu. Desde já, não esqueça de se inscrever no nosso grupo quando esse vídeo estiver lá no YouTube. Não esqueçam de clicar e apertar o sininho para receber as notificações. Começaremos? A palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 11. O título do texto de hoje é A Mulher Adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e lá pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesses que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então esse é um texto que muitas pessoas aqui conhecem, muitas pessoas viram na Igreja Católica, muitas pessoas também já viram como muitos pastores pregaram esta parábola, mas isso aqui é um texto que isso acontece hoje na atualidade. Já pensou se você tivesse um pecado, que Deus fizesse com que permitisse que aquele pecado viesse à tona, como essa mulher estava se sentindo envergonhada aqui nessa situação. Então o que acontece, meus irmãos? Ela tinha apenas ali, vamos botar assim, cerca de 1% de chance de se salvar daquele apedrejamento. E os escribas e os fariseus, eles faziam parte da mesma cúpula. Então eles queriam de qualquer jeito apedrejar aquela mulher. Porque os fariseus, eles agiam como se eles fossem juristas, né? E naquela época vocês não podiam aplicar a sentença, porque os únicos que aplicavam a sentença naquela época eram juristas ligados a Roma. Então aquilo ali foi feito uma armadilha contra Jesus. Eles queriam pegar Jesus, que eles já estavam intolerantes os milagres que aconteciam ali no meio, e o povo estava revoltado, né? Porque o povo queria mudanças. Então Jesus aparece nesse meio desse caos político, dessas rebeliões que andavam acontecendo dentro da cidade, dentro do Império Romano. O Império Romano estava desgastado ali. Então o que acontece? Os fariseus, eles levam ali para tentar prejudicar Jesus, porque se Jesus aplicasse a sentença, ele seria condenado. Então era uma forma de fazer uma armadilha, uma tocaia contra Cristo. Então ele, como era muito sábio, era o Deus encarnado, ele sabia dos desejos que estavam no coração de cada um ali naquele momento. Todas aquelas pessoas ali que levaram aquela mulher, que foi pego em delito, que naquela época um adultério era um delito muito grave. Então o que acontecia? Eles apedrejavam, porque eles tinham que seguir as leis de Moisés. Então, com isso, eles levaram essa mulher até Jesus. Muitos homens não apresentaram o homem com que ela adulterou, porque a Bíblia ela não mostra, meus irmãos. Mas só que ao mesmo tempo a gente não sabe se eles dispersaram, porque como eles eram em um grande número,
Eles queriam fazer aquela armadilha contra Cristo, talvez para poder apedrejá-lo ou acusá-lo ali naquele momento. Então a intenção deles era maquiavélica. Então os fariseus, eles não estavam ali com a intenção de ajudar ninguém, não. Eles estavam com a intenção de prejudicar ao próprio Deus vivo, através dessa armadilha, querer que ele sentenciasse a mulher. E ao mesmo tempo Jesus para ali, começa a escrever na areia, como se ele estivesse colocando cada um daqueles delitos que aqueles homens estavam confessando. Então, ao escrever na areia, ele baixa a sua cabeça e os homens continuam questionando para saber o que é que ele ia fazer de acordo com aquela sentença. E ao mesmo tempo ele se levanta de maneira suave, serena, dizendo bem assim: quem de vocês não tem pecado? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então eles não podiam acusá-lo de acordo com as leis de Roma, e eles também, ao mesmo tempo, não podiam condená-lo, porque todos eles ali tinham pecado. Todos eles. Então o que acontece? Aqueles homens deixam aquela mulher de lado, não aplica a sentença. E outra coisa, Jesus não era jurista. Jesus, ele veio para nos salvar. Ele veio como Salvador. Em outra oportunidade, ele virá como jurista. Mas ali naquele momento, daquela sentença ali, feita pelos fariseus, que os fariseus tentaram fazer, ele veio como Salvador. Então, ele libertou aquela mulher agradeceu. E eu creio que a Bíblia não relata que aquela mulher tenha se convertido de coração realmente e tenha se libertado daquele pecado. Porque foi um ato assim muito significante dentro da Bíblia. Então eu creio que por aquele episódio que aconteceu ali, aquela mulher não tenha mais cometido aquele tipo de delito. Então, meus irmãos, onde é que eu quero chegar aqui com isso? Dentro da história e dentro da atualidade, o que muitos andam fazendo é procurando apedrejar, principalmente aqueles que vivem em pecado. Dentro da igreja, o que acontece hoje em dia, não só dentro da igreja, bem como dentro de muitas religiões, o homem ele age segundo suas próprias concupiscências, como fala o apóstolo Tiago. Então, muitas vezes, o homem é tomado por aquele pecado, seja ele qual for, e ele chega lá, movido por aquela atmosfera, ele começa a fazer delações, querer apedrejar a pessoa através da língua, porque o nosso maior apedrejamento de hoje em dia é o quê? Através da língua. Uma pessoa faz fofoca, faz delação, que você nunca teve nada a ver com aquele caso. Aí aquele caso vem à tona. Então você precisa estar muito apegado em Deus para poder se livrar daquelas acusações. E se você não estiver apegado a Jesus, Satanás irá se levantar através dessas pessoas que ainda, apesar de estarem dentro da igreja, não foram alcançadas ainda pela misericórdia de Deus, alabassuri canta labás, elas vão se levantar contra você. Em vez de virar uma confissão daquela pessoa que é sua amiga íntima ali, aquilo ali vai trazer uma fofoca de tal modo que você vai estar embaraçada, você vai estar em caos. Então essas pessoas, elas, seja qual for a religião, elas não estão nem preocupadas em saber se você está desabafando aquela situação ao qual você está passando. Então você primeiro tem que pedir discernimento a Deus para depois contar aquele seu segredo íntimo para alguém que você tenha confiança. Que muitas vezes aquela pessoa que você tem muita confiança, aquelas pessoas não têm um coração contrito e aquebrantado no Senhor. Então aquilo ali vai virar uma fofoca que depois você, para se safar, você pode até entrar em depressão. Então muito cuidado quanto a isso. Uma outra coisa que eu quero falar aos irmãos. Essas pessoas, como elas estão dentro da igreja, Deus permite que tudo isso aconteça. Elas não foram alcançadas ainda pela graça, porque elas não tiveram verdadeiro encontro com Jesus. Então elas estão ali, são ovelhas, lobos disfarçados de ovelhas. Então elas estão ali para te tragar, a qualquer momento, só esperando uma oportunidade. Então muito cuidado com isso, pela confiança que vocês têm em cada uma dessas pessoas que vocês põem crédito. Durante a semana eu tenho conversado, muitas pessoas têm que se confessionado comigo.
Eu não posso colocar nomes aqui, até mesmo porque a gente cumpre um ato de juramento, assim quando nós somos consagrados. Então, a maior parte dessas pessoas, elas estão passando por algo desse tipo. Algo que vocês contam um segredo e alguém vai lá e alguém quer apedrejar aquela pessoa porque aquela fofoca era uma mentira bem contada e aquela mentira se transformou em um furacão. Então agora todos querem apedrejar, sem procurar saber se aqueles fatos são reais realmente. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, antes de levantar a mão para alguém, seja a pessoa prostituta, seja a pessoa um traficante, um bandido, seja quem for, ore a Deus antes, meus irmãos. Porque a igreja está nesse estado que está aí hoje. Porque nós não oramos a Deus, não pedimos a Deus sabedoria para poder aplicar a sentença. Nós agimos que nem os fariseus. Nós queremos aplicar a nossa própria sentença. E Deus não quer que nós façamos isso. Aqui, como ele fez com a mulher, nós devemos pensar de forma diferente. A sentença que devemos aplicar é o quê? Pedir para que Deus tenha misericórdia, para que Deus alcance aquela alma ali. Porque se for pela nossa própria carne, já que nós nascemos no pecado e depois somos alcançados pela misericórdia de Deus, você está agindo como juiz e tudo que você fizer vai ser usado depois contra ti. Então não caiam nessa. É uma frase muito usada pela igreja de hoje em dia: bandido bom é bandido morto. Isso está errado, porque da mesma forma como eu estou pregando aqui para vocês, eu não posso chegar e falar isso quando eu for pregar num cárcere, alguém que for dentro da igreja para poder se confessionar. Eu não posso fazer isso. Jamais, ou fazer um gabinete, seja lá o que for. Você não pode colocar as confissões da pessoa em risco. Você não pode fazer isso. Mas tem gente que parece que se alegra com esse tipo de ato, esse tipo de manifestação. E o que é que eu venho mostrar para vocês aqui nesta noite? Jesus, assim como ele escreveu ali na areia, cada um daqueles pecados que aqueles homens estavam cometendo, você pode ver que lá no livro de Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 18, se eu não me engano, Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos com suas mãos, a mão de Deus. E aqui você vê que o Deus já encarnado começa a escrever cada um daqueles pecados, cada um daqueles delitos ali na areia, demonstrados por aqueles homens que eram corruptos, porque se corromperam de acordo com as coisas deste mundo, como muitos se corrompem, que ainda Deus tem chamado nessas vidas. E como vocês veem na televisão, porque a mídia sensacionalista ela é maquiavélica. Então ela está doida para tragar, principalmente aqueles que caem em pecado. Então, se Deus permitiu que esse pastor ou essa irmã caísse em pecado, é porque Deus quer tratar com essas pessoas. É porque Deus ainda quer dar oportunidade. Por mais que para o mundo não tenha solução, mas para Deus, Deus ainda quer dar uma chance para essas pessoas. Por que eu lhes falo isso? O ladrão que se arrependeu na cruz, do lado direito de Cristo, Jesus falou: como se arrependeu, ainda estará comigo hoje à noite no paraíso. Jesus poderia ter feito o quê? Ele e o bandido que estava à sua esquerda, que não se arrependeu, ele poderia ter partido, só os dois serem crucificados. E aquele homem que se arrependeu ali naquele ato, Deus, se ele quisesse, ele causaria um terremoto e faria com que aquele homem saísse da cruz. Mas a intenção dele não era essa. Quando ele falou, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, é porque a lei aqui, mundana, ela deve ser cumprida. Então Jesus, em nenhum momento, ele foi contra as leis. Muito pelo contrário. Ele só falou com um ato de sabedoria que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E, no entanto, todos largaram a pedra, do mais velho até o mais jovem. Então, meus irmãos, orem para que as cidades não se desgastem, porque elas se deteriorando,
o crime, o pecado chega até vocês. Não jogue pedra, porque caso vocês façam isso, a deterioração chegando até vocês, assim como essa praga chegou, que foi da permissão de Deus, vocês podem ser alcançados por esse espírito maligno que usa essas pessoas, ou até mesmo através dessas pragas. Então, muito cuidado, porque o cristão verdadeiro, ele tem um coração contrito e aquebrantado em Cristo. E jamais ele vai estar utilizando dessas práticas para poder fazer justiça com as próprias mãos. Ore pelo teu irmão que está mais próximo de vocês. Não sofra esse desgaste exacerbado, querendo crucificar o bruxo, querendo crucificar pessoas que vivem na homossexualidade, pessoas que vivem dentro da prostituição, como se vocês fossem o próprio Deus. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que vocês orem mais, busquem mais a Deus, através de nossas lives, através das nossas redes sociais, para que você, chegando mais próximo de Cristo, você tenha a mente atinada a Cristo, você possa, através das suas orações, apaziguar aquele bairro onde você vive, fazendo com que aquele espírito maligno de rebeldia se afaste dos seus caminhos. Porque isso está acontecendo hoje em dia, meus irmãos. Lá no próprio Rio de Janeiro, São Paulo, outras grandes capitais, até mesmo dentro de cidades pequenas. Porque as pessoas pararam de orar. Os crentes da atualidade, eles estão preocupados com entretenimento dentro da igreja. Eles não estão se preocupando com o ciclo de oração dentro das suas congregações. Então, meus irmãos, muito cuidado, isso é muito arriscado. E Deus tem permitido que essas coisas acontecessem para poder a igreja despertar. E a igreja não despertou. A igreja está fazendo conluio com o mundo. Não são todas igrejas. Sabemos que tem igrejas que são honestas. Mas a igreja da atualidade, na sua maior parte, por causa da busca pelo entretenimento, elas têm feito conluio com este mundo. Têm feito acordos com este mundo. Jesus falou, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Escutem isso, meus irmãos. A vinda de Cristo está próxima. E ele vai vir que nem um juiz. E cada um desses aí que hoje agem na atualidade como fariseu, que atua em redes, Deus vai trazer o pecado à tona. E já pensou o apedrejamento pior? É quando você é levado à mídia, que você é envergonhado por muitas pessoas ali, que estão te assistindo. Por mais que elas não te falem nada na sua frente, mas pelas costas elas estão te abatendo. Então, muito cuidado quanto a isso. Porque vocês não têm noção o que acontece com esse mundo ao qual nós vivemos, um mundo paralelo ao mundo espiritual. A Bíblia fala que a nossa maior luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal. E vocês ainda não se alertaram para isso. Orem pela sua comunidade. Orem pela madrugada. Para que essas pessoas não sejam atingidas por esses espíritos malignos, de miliciano, de traficante. Porque essas pessoas são possuídas por este espírito maligno. E que eles depois vão atingir vocês, que vocês não andem mais em tranquilidade, que vocês não tenham mais sossego, que vocês não tenham mais sossego de botar uma cadeira, aqui como na cidade, uma cidade pequena, de tomar seu chimarrão, gaúcho que gosta do seu chimarrão, porque teme que seja assaltado, que alguém apareça ali e o assalte. Então, não adianta nada, pode ter a maior segurança do mundo, mas se você não pedir pelo nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para tirar o pecado da humanidade, você não vai conseguir êxito. Então a sua maior vitória é no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente através dele e por ele você vai se safar do apedrejamento, você vai se safar desses delitos que venha tentar bater a sua porta. Eis que estou à tua porta e que bato. Mas você tem que permitir para que Deus entre e Ele faça morada dentro do teu lar. Se vocês não pedirem, meus irmãos, isso, Deus não vai fazer morada no teu lar. Você não vai ser
atalaia do Espírito Santo de Deus, para estar orando pela sua comunidade, pela sua cidade, pela sua federação. Não adianta nada agir maquiando o sistema, botar uma roupa de excelência, ir até a igreja, falar com os irmãos como se fosse um local de reunião e não ter comunhão com Deus. Nada disso adianta. Tem pessoas que são católicas, para vocês terem uma ideia, e tem mais comunhão com Deus do que os próprios crentes. Porque os crentes agora estão preocupados com outras coisas, meus irmãos. Eles não estão preocupados mais em tirar as pessoas do apedrejamento, não estão mais preocupados em tentar orar por aquela pessoa para que a misericórdia de Deus os alcance. Eles estão preocupados em fazer justiça com as próprias mãos, estão preocupados também com a indústria do entretenimento. Para vocês terem uma ideia, tem muitas gravadoras aí hoje em dia que a gente não sabe, mas quando a gente vai pesquisar, tem indústrias envolvidas com pornografia que são produtoras de gravadoras e que algumas pessoas, sem saber, estão gravando para essas empresas. Então, muito cuidado, porque o mundo de hoje é maquiavélico. Vocês, em busca do dinheiro, o ser humano se corrompe de qualquer forma, de qualquer jeito, aceitando qualquer coisa. Então vocês têm que orar antes, para saber se é do propósito de Deus que você seja alcançado por aquela bênção. Nem sempre aquela bênção é de Deus, mas quando a bênção for de Deus, você tendo a mente atinida a Cristo, o tempo de Deus irá te alcançar e ele vai cumprir os propósitos que ele tem na sua vida, dentro do tempo de Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado com isso. Nós não somos juristas. Nós não somos juízes. O próprio Cristo mostrou isso aqui. Então, o que é que você está esperando neste momento? Para aceitar Jesus Cristo, para se safar e ter ferramentas necessárias para poder burlar todo esse apedrejamento. O que é que vocês estão esperando neste momento? Não tenha medo, porque Cristo não faz mal a ninguém. Vocês, muitos, fecharam o coração para Cristo, apesar de estarem dentro da própria igreja. Mas agora é o momento de arrependimento, o momento de ser alcançado pela misericórdia de Deus. E que Deus tenha misericórdia de você e dos seus familiares. E que Deus possa estar abençoando o seu lar. E que você não venha cair nesse delito. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como hoje você está sabendo da verdade, não caia mais nesse conto, ou então você perderá a sua salvação. O que é que você está esperando para poder mudar de vida? Você que vivia na prostituição, você que vivia no homossexualismo, eu não estou te condenando, porque Deus não condena o pecador. Deus condena o pecado. Você que vivia inserido no mundo da fofoca, você que está dentro da igreja, o que é que você está faltando para ter o verdadeiro encontro com Cristo agora neste momento? Você que estava envolvido em adultério, apesar de você estar dentro da igreja, o que é que está faltando para você voltar para os caminhos do Senhor enquanto há tempo? Você que não conseguia perdoar ninguém, o que é que está faltando para você mudar o seu coração e saber perdoar as pessoas? Meus queridos irmãos, eu vou encerrar essa live aqui hoje e vou pedir a vocês que continue orando para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que muitas vivem abaixo da linha de miséria e sem rumo hoje na atualidade, não sabe nem o que fazer, nem que rumo tomar. A sociedade esqueceu dessas pessoas. Então vocês, com coração longânime, tenham compaixão dessas pessoas e comece a orar por elas, para que você
usado pelo Espírito Santo de Deus, possa levar palavras de consolo a esses corações. Essa pessoa possa estar aceitando a Cristo através de você. Então, não demore muito, porque a vinda de Cristo está próxima, só depende de você. Então, irmãos, eu entrego essa live aqui nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele tenha misericórdia de todos e abra os olhos enquanto há tempo. Vamos orar para terminar nossa live. Eu quero agradecer a todos. E lá no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações e se inscreva no nosso canal mais uma vez. Fica na paz, Senhor Jesus acompanha. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu venho entregar essa live em suas mãos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de todas essas pessoas ao qual nós pregamos aqui agora nesta noite, para que o Senhor possa alcançá-los de maneira longânima. Que o Senhor possa tratar com cada um e possa também, Pai, fazer com que essas pessoas mudem de vida. Assim como a mulher saiu do apedrejamento, o Senhor possa alcançá-los. E mesmo que eles sejam crucificados, que o Senhor possa mudá-lo de vida. Que eles tenham paz interior e que eles possam andar no caminho de Daniel. Assim como todos que ainda vivem na igreja e que vivem no pecado. Pai, eu peço ao Senhor para que todos esses sejam alcançados, inclusive aqueles que estão no cárcere, aqueles que vivem no lesbianismo, aqueles que vivem no homossexualismo, que o Senhor possa alcançar todas essas pessoas e libertá-lo desse lamaçal de pecado em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu entrego essa live em Tuas mãos. Envia o Senhor para as suas respectivas, dá sossego ao seu povo nas suas respectivas casas, abençoando o seu lar, dando livramento para essas pessoas, fazendo com que isentem da bala perdida, do homicida, do migrador, do devorador de suas almas. Que o Senhor possa estar guardando esses lares, que o Senhor possa estar dando guarita para aqueles que necessitam agora neste momento de um lar, alabaçuricanta alabás, para poder pousar, principalmente na libertação do cárcere. Pai querido, Pai amado, agora entrega essa live em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Ide em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Até a nossa próxima live. Não esqueça de inscrever nos nossos canais. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Fique em paz, tenha uma boa noite.